Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar num material bem especial, sabe? Trechos do Manual Prático de Marcenaria do Domingos Marcellini. Ele foi uma figura importante, instrutor-chefe do Senai, e esse manual, olha, é um clássico. Vai muito além de só ensinar a usar a ferramenta, né? Explora madeiras, técnicas, estilos e até a filosofia por trás do ofício. A introdução já dá um gostinho. Com o desejo de agradar surgiu o supérfluo, e com o supérfluo nasceu a arte. Bonito, né? Mostra bem essa ideia da marcenaria de transformar o útil em algo que encanta, que embeleza o dia a dia. Então a nossa ideia aqui é ir fundo nesses textos do Marcellini, tentar pegar a essência do conhecimento prático dele, sabe? Aqueles princípios que ainda valem hoje e entender a mentalidade de um trabalho bem feito com madeira. É uma análise para quem curte o fazer manual ou só admira um móvel bem pensado, bem construído. Ok, vamos lá. Logo de cara, ele define marcenaria como arte útil e bela. Fala da história longa, lá do Egito Antigo, e da ligação forte com a arquitetura. Ele até usa o termo arquitetura lígnea. Interessante. Exato. E o Marcellini, olha, ele não economiza elogios para a ebanisteria, que é essa marcenaria mais artística, né? Ele detalha os valores, tem um histórico, tipo como os móveis mostram o nível de uma civilização, o arquitetônico, com os estilos acompanhando das construções, e claro, o estético, a beleza pura. Mas ele vai além, sabe? Fala do valor utilitário para organizar a casa, para trazer conforto. E eu acho muito bacana o valor educacional que ele ressalta. Ele cita até uns congressos da época que diziam que a marcenaria era a arte mais educativa. Por quê? Porque ensina rigor, precisão, economia e até um valor saudável pelo exercício físico. E o mais curioso, ele menciona que o pó de madeira era considerado medicinal. Dá para acreditar? É uma visão bem completa mesmo, no impacto do ofício na vida. Totalmente. E essa visão reflete nos conselhos práticos que ele dá. Tem uma parte lá sobre como se chega a ser bom marceneiro que é ouro puro. Não é só ter habilidade na mão, entende? Ele fala, por exemplo, trabalhar com braços e inteligência. Ou seja, não é só força. E o clássico, né? Medir várias vezes, cortar uma só. Isso vale para tudo. E ele insiste muito em manter as ferramentas afiadas, em prever tudo antes de colar, mostra uma mentalidade de planejamento, de cuidado extremo com cada detalhe. Sem dúvida. E essa mentalidade leva à ideia de obra perfeita. Para isso, ele lista, 16 requisitos, é muita coisa. A gente não precisa listar tudo aqui, mas a essência é essa mistura de estética apurada, proporção correta, originalidade e também solidez na construção, matéria-prima de primeira, acabamento impecável e, claro, a utilidade. E tem um detalhe técnico interessante que ele inclui: aquecer as peças antes de colar. Mostra como até as pequenas etapas do processo contribuem para essa perfeição que ele busca. É um padrão altíssimo, sabe? Uma busca constante pela excelência. E essa busca pela excelência começa, claro, com as ferramentas. O manual dá uma atenção enorme para o básico. O banco de marceneiro, que é a estação de trabalho, né? E a caixa de ferramentas. Só a descrição do banco ideal e dos defeitos que um banco ruim pode ter já mostra a importância de ter um ambiente preparado. Mas é quando ele analisa as ferramentas manuais que a profundidade do Marcellini fica evidente. Sim, a análise das plenas é um ótimo exemplo disso. Ele não só explica para que serve a plena de mão ou a garlopa, que é aquela plena maior para acertar bordas longas, né? Mas ele detalha que uma única plena pode ter mais de 30 defeitos possíveis. No corpo, na cunha, na lâmina. Isso mostra como uma ferramenta que parece simples é, na verdade, complexa. Precisa conhecer a fundo. E o fascinante é a opinião dele sobre a plena de dentes, aquela que faz ranhuras na madeira, supostamente para a cola pegar melhor. Marcellini não recomenda. Ele acha que atrapalha o fluxo da cola, enfraquece a junta, ele prefere aquecer a madeira, porque aí os poros dilatam, a cola penetra melhor. É um detalhe técnico que revela uma filosofia, né, de entender a física da coisa. E essa atenção aos detalhes continua em outras ferramentas. Nas serras, ele fala da afiação, do travamento certo dos dentes,
Nas ferramentas de medição, como o esquadro, ele até ensina como conferir se está no ângulo certo, raspadeiras com dicas de afiação bem específicas. Não dá para entrar em tudo, mas o ponto central é claro, dominar a ferramenta é essencial. E mais ainda, cuidar dela. Exatamente. O capítulo sobre zelo e conservação é muito enfático nisso. Ferramentas sempre afiadas, limpas, lubrificadas. Ele até indica óleos específicos, como o de mamona, que não secam rápido, protegidas. Ele diz que ferramenta mal cuidada transforma o trabalho em penitência. Cansa, o serviço sai ruim. Já a ferramenta bem cuidada convida ao trabalho. É quase uma relação de respeito mesmo entre o artesão e o instrumento. E aquela dica final, evitar empréstimos, mostra como cada ferramenta acaba sendo pessoal, ajustada para o dono. Então, o que isso tudo quer dizer, né? Para Marceline, a ferramenta não é algo descartável. É uma parceira, o cuidado com ela reflete o respeito pelo ofício e é fundamental para a qualidade final. Bom, saindo um pouco desse universo manual, o livro avança para as máquinas da oficina. E aí o tom muda um pouco. O foco vai muito para a segurança. Aquela frase, precaver-se contra os acidentes é um dever, é forte. Ele lista as causas comuns de acidentes. Ignorância, imprudência, distração, usar material inadequado e detalha cuidados para máquinas específicas. Na serra circular, por exemplo, ele alerta para o risco do coice da madeira, sabe? Quando ela volta com força. E a importância de nunca deixar as mãos na linha de corte. Óbvio, mas ele reforça. Na desempenadeira, cuidado com peças muito pequenas. E a tupi, aquela máquina que faz perfis, molduras, ele chama de violentíssima máquina. Assusta um pouco. Exige respeito máximo, usar sempre guias, ter atenção redobrada com madeiras com nós ou reversas. E o foco não é só na operação de cada máquina, né? Mas na organização geral da oficina. O layout das máquinas para ter um bom fluxo de trabalho, boa iluminação, proteções coletivas, espaço suficiente entre os bancos, ventilação. Ele até sugere uma potência de luz por metro quadrado, bem técnico. Menciona a importância de ter muitos grampos, que são essenciais para a colagem, e um estoque de madeira seca. Isso, segundo ele, era crucial para a reputação da oficina na época. E tem até um sistema de cores condicionadas para as máquinas, para segurança visual, tipo vermelho para perigo, amarelo onde tem movimento, azul para partes elétricas. Uma espécie de ergonomia visual bem antiga, né? Sim, total. E ele entra nos detalhes bem técnicos da oficina, como os sistemas de transmissão de força, com polias, correias e até a lubrificação das máquinas. Explica os tipos de lubrificantes: mineral, vegetal, animal. E a importância de usar o certo para cada situação, dependendo da pressão, da velocidade, da temperatura da máquina. Se a gente junta tudo isso, percebe que a visão do Marcelino era bem abrangente. Cobria todo o ecossistema da marcenaria, da filosofia do trabalho até a física das máquinas, passando pela organização do espaço e a segurança. Era uma abordagem sistêmica mesmo. E no centro desse sistema todo, claro, está a matéria-prima. A madeira. O manual dedica uma parte enorme para ela, começando com um pouco de botânica básica, como a árvore cresce, as partes do tronco, tipo o cerne, que é a parte mais nobre, o coração da madeira, e o alburno, que é mais externo, mais mole. E logo ele vai para o lado prático, né? Como identificar as madeiras pela cor, pelo cheiro, pela densidade, como a geografia e o clima influenciam as propriedades. Madeiras mais duras vêm de climas quentes, as mais moles de climas frios. Faz sentido. Ele discute até a melhor época para cortar a árvore, baseado num conhecimento mais antigo, empírico, para evitar pragas como o caruncho, e fala da serragem racional, como aproveitar melhor o tronco, os diferentes tipos de corte para tirar tábuas ou lâminas fininhas, o veneer. Uma das partes que eu acho mais importantes é sobre as propriedades da madeira. A higroscopicidade, por exemplo, que é essa capacidade da madeira de absorver e liberar a umidade do ar. Isso faz ela inchar e encolher, principalmente na largura. Entender isso é, fundamental para um móvel não rachar ou a gaveta não emperrar depois, né? Fala também de resistência, elasticidade e densidade. Exato. E dos diferentes estados em que a madeira pode estar. Verde, seca, ressecada ou até ardida, que é quando está começando a apodrecer. A secagem é um tema-chave para ele.
Descreve a secagem natural, que é empilhar a madeira com os espaçadores, em local coberto e arejado. Leva tempo. E fala de métodos artificiais da época, alguns até curiosos, como ferver a madeira, que ele achava que enfraquecia, ou mergulhar em produtos químicos. Mas a mensagem principal é: madeira bem seca e estável é a base de tudo. E olha que interessante, o manual já falava da madeira compensada. Explicava como aquelas folhas fininhas, coladas com as fibras cruzadas, criam um material mais estável, mais resistente que a madeira maciça. E ainda gera menos desperdício. Mostra que ele estava ligado nas inovações da época. E as tabelas que ele coloca com dezenas de madeiras são fascinantes. Jacarandá da Bahia, cedro, mogno, ipê, pinho do Paraná, madeiras que marcaram o mobiliário brasileiro. Sim, esse conhecimento profundo da matéria-prima é outro pilar da filosofia do Marcellini. Não adianta só saber usar a ferramenta, tem que entender o material, como ele se comporta, quais os pontos fortes, os fracos, qual a madeira certa para cada coisa que você vai fazer. E além da madeira, o manual trata dos materiais auxiliares, né? As colas, por exemplo, ele descreve a cola de caseína, que era a base de leite, aplicada fria, e a cola animal, ou de gelatina, que precisava ser aquecida em banho-maria. Detalha as vantagens e desvantagens de cada uma. E reforça de novo aquele ponto sobre aquecer as peças antes de usar a cola quente, para garantir que a cola penetre bem, que a junta fique forte e duradoura. Um detalhezinho que faz toda a diferença. Aham. Também fala de pregos e parafusos, com dicas práticas, tipo como pregar sem rachar a madeira, ou como tirar um parafuso enferrujado, coisas do dia a dia da oficina. Aborda polimento, começa falando da importância de aplainar bem a madeira antes, aí sim usar lixa, pedra-pomes, e menciona as ferragens, dobradiça, fechadura, puxador e até espelhos e vidros. É um panorama bem completo dos materiais que entram no móvel. E como que junta tudo isso, né? A parte de construção foca muito nas junções, nas uniões entre as peças de madeira. Marcellini defende que junta bem feita é essencial para a resistência e para a beleza do móvel. Para evitar usar prego demais, ele mostra vários tipos clássicos como a espiga com o furo, o encaixe macho-fêmea, basicamente, ou os maletes, aqueles encaixes tipo cauda de andorinha, sabe? Dovetails em inglês. São bonitos e super resistentes. E ele dá exemplos de como aplicar essas técnicas em móveis específicos. Mesas que aumentam de tamanho, cadeiras que ele considera bem complexas de construir, ou móveis de desarmar, tipo guarda-roupa. Explica detalhes importantes, como fazer uma gaveta que deslize suave, ou como o fundo da gaveta não pode prender o movimento da madeira. A técnica de folhear também é detalhada. Aplicar aquelas lâminas finas de madeira nobre sobre uma base mais simples. Um jeito de ter beleza economizando material caro. Mas talvez o mais impactante sejam aquelas listas do que fazer e o que não fazer. Além da lista da obra perfeita, tem uma de vícios e defeitos que o ebanista deve evitar. São coisas tipo serrar fora do risco que marcou, usar martelo onde devia ser o macete de madeira, não limpar o excesso de cola que vaza, pequenos descuidos que para ele comprometem tudo. E tem outra lista sobre o que se condena em alta marcenaria. Usar madeira com defeito, com caruncho, deixar junta aberta, verniz manchado, peça empenada. Essas listas funcionam quase como um código de ética do bom marceneiro. Reforçam a ideia de que a qualidade não está só no móvel pronto, mas em cada passo do caminho. É uma disciplina, uma atenção constante aos detalhes, um respeito pelo material e pelas técnicas. Essa filosofia de trabalho é talvez o maior legado que o manual deixa. Foi uma imersão em tanto, hein? Explorar esse manual do Marcellini mostra essa combinação incrível de arte, de técnica super rigorosa, de conhecimento profundo do material e, acima de tudo, uma filosofia de trabalho baseada no cuidado, na precisão, na busca pela durabilidade. É quase uma reverência ao ofício mesmo. E conhecer esses princípios, mesmo que assim, de forma rápida, dá pra gente ferramentas para apreciar melhor o móvel bem feito, sabe? Para entender o que diferencia o comum do excepcional, seja para quem trabalha com madeira ou só para quem admira. São como uns atalhos para a gente reconhecer a qualidade e a inteligência que tem por trás de uma peça. Exatamente. E
Isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Pensando nessa visão do Marcellini, com toda essa ênfase na paciência, na precisão, no conhecimento íntimo do material, na busca pela qualidade que dura, né? Algo tão detalhado naquelas listas de obra perfeita e vícios a evitar. Fica a pergunta, no nosso mundo de hoje, que é tão focado na velocidade, na produção em massa, no descartável, quais desses elementos da filosofia da marcenaria tradicional poderiam ser, sei lá, resgatados ou aplicados? Onde mais na nossa vida ou no nosso trabalho essa dedicação à qualidade duradoura, esse respeito pelo processo e pelo material poderia fazer uma diferença valiosa? Fica aí a provocação para a gente pensar.